ressuscitado, transformado, restaurado, ele testemunha com o nosso espírito. E agora, aí sim, somos filhos de Deus. Ô pastor, quer dizer então que nem todos são filhos de Deus? É isso mesmo. A pessoa que diz que todos os seres humanos são filhos de Deus está errado, está mentindo. É biblicamente errado. Porque João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, você é feito filho de Deus. Você não nasce filho de Deus. Você nasce criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Ele deu o poder de ser feito filho, a saber, aos que creem no seu nome. E Paulo declara isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Para esclarecer de forma definitiva, para você compreender, colocamos esse quadro. O homem natural é guiado pela carne. O homem espiritual guiado pelo Espírito de Deus. O homem natural está morto em seus pecados e por isso não possui comunhão com Deus. O homem espiritual foi ressuscitado por Cristo e possui comunhão com Deus por meio do Espírito. Por isso que o batismo é justamente essa ideia. Quando o homem é mergulhado na água, ele está sendo sepultado com Cristo. A palavra batismo significa imergir. Ele é mergulhado na água. Ele é sepultado com Cristo. A Bíblia declara isso diversas vezes, em diversos lugares da Bíblia, que nós somos sepultados com Ele. E quando saímos da água, isso é um simbolismo de que agora estamos ressuscitando com Cristo para uma nova vida. O homem espiritual, ele possui comunhão com Deus por meio do Espírito, porque ele foi ressuscitado. O homem natural é dirigido por seus instintos e emoções. O homem natural quer sentir o arrepio. O homem natural quer sentir a adrenalina. O homem natural quer pular a cerca e sentir aquele perigo de ser visto por alguém. Ele quer encher a cara, porque ele quer sentir algo. O homem é dirigido, o homem natural é dirigido pelos seus instintos. Hoje de manhã eu fui votar, eu fui o primeiro da minha sessão a votar. Fui bem cedo. Eu queria já estar livre. Fui bem cedo. Aí cheguei lá, estava o pessoal conversando, e tem um rapaz e um moço encostado lá. E aí eu cheguei, eu comecei a perceber a conversa, e o policial falou assim: na última eleição você veio aqui bem cedo. Ele disse: você estava na festa? Ele foi bebendo todas, e depois vou voltar para lá. Quer dizer, então essa hora ele deve estar lá ainda. Esse é o homem natural. Ele passou a noite toda na festa, bebendo, dançando, ou fazendo qualquer outra coisa, aquilo que a carne deseja. Ele foi cumprir o seu dever cívico, mas voltou para lá, porque o seu desejo, o seu instinto assim quer. O homem espiritual é dirigido pelo Espírito Santo. Ele vive de acordo com aquilo que o Espírito de Deus lhe fala ao coração. O prazer de um homem espiritual, sabe qual é? Agradar a Deus. Não é agradar a si mesmo, é agradar a Deus. O homem natural não vive em conflito com o pecado. Eu não vejo ninguém falando assim: oh meu Deus, bebi tanto ontem. Eu estou com culpa, porque eu bebi demais. O homem natural não faz isso. O homem natural, quando ele acaba a ressaca, ele toma um engolve antes, um depois. Quando ele acaba a ressaca, ele fala assim: quando voltaremos a beber? O homem natural, ele não fica: ai meu Deus, eu não devia ter transado com aquela moça, nem sabia o nome dela. O homem natural diz assim: vai rolar aquela festa de novo? Vai ter umas minas legais aí? Porque o homem natural não tem dor na consciência. Ele é guiado pelas paixões. O homem espiritual vive em conflito com o pecado, porque o seu desejo foi transformado. O desejo do homem espiritual foi transformado pelo poder de Jesus. E aí quando ele pensa, quando ele vê uma mulher dando em cima dele, ele já fica preocupado. Ele diz: não é isso que Deus quer. O homem natural fala assim: minha mulher está vendo, deixa um flertezinho,
né? Um tapinho, um beijinho, um abracinho. O homem natural não tem essa preocupação. Mas o homem espiritual, só em pensar em dar um beijo naquela mulher, ele já vai ficar preocupado. Ele já diz: eu não posso fazer isso. Isso desagrada a Deus, desonra o meu casamento. Eu não posso fazer isso. O homem natural não é filho de Deus, é apenas criatura. O homem espiritual é filho de Deus por meio de Cristo. Ele foi adotado por Deus por meio de Jesus. O homem natural faz o que a carne quer. O homem espiritual luta contra a carne. Por isso que a maior batalha do universo, a maior luta do universo, acontece dentro da alma humana. Esse quadro em que Paulo vai falar do homem espiritual, que esse homem tem um conflito. Veja o que diz Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas quem é o grande inimigo do cristão? Anote aí em algum lugar isso que eu vou lhe dizer. O maior inimigo do cristão é a carne. A carne, ou como Paulo chama, Sar. É diferente de soma. Soma é corpo. Sar é carne. É a grande inimiga do cristão. Só uma breve explicação dessa palavra, para que você venha entender, do ponto de vista bíblico, o que essa palavra quer dizer. Por favor. A carne é inimiga do espírito. O conflito da alma é exatamente entre a carne e o espírito. Enquanto o Espírito de Deus quer que você faça o que é bom, seja longânimo, paciente, amoroso, pacífico, tenha domínio próprio, a carne diz assim: quebre tudo, não seja bondoso, pise no calo dos outros, seja ganancioso, conquiste tudo para si, ganhe dinheiro, seja melhor do que todos, nem que para isso você tenha que matar alguém. É isso que a carne faz. Inimiga, rebeldia. Carne é rebeldia. Outra coisa, a carne é muito mais do que corpo. Paulo fala dos pecados da carne, mas não necessariamente está falando de pecados no corpo. As obras da carne já começam, por exemplo, com imoralidade, impureza, lascívia, que são pecados que se cometem no corpo. Mas depois Paulo fala inimizades, contendas, ciúmes, iras, ou seja, são pecados que não estão necessariamente no corpo, mas na mente, no coração, na vontade. Algumas vezes Paulo usa sar para descrever uma condição física ou uma enfermidade. Paulo disse que estava enfermo na carne. Gálatas 4,13. Às vezes ele usa sarque como humanamente falando, ou do ponto de vista humano. Paulo, por exemplo, ele diz: Jesus Cristo é filho de Davi segundo a carne. Ou seja, segundo o ponto de vista humano. Paulo também fala de julgar por padrões humanos. Então ele usa sarque também. Então a palavra pode ser para muitos contextos. E o último contexto, a carne como expressão da humanidade. Isso aqui só para você ter uma ideia. Quando Paulo fala disso, ele tem em mente o seguinte, por exemplo, Romanos 3,20: porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ou seja, literalmente no grego está dizendo assim: porque nenhuma carne será justificada pela obediência da lei, né? Ou isso aí chama-se, nós chamamos isso de hebraísmo, porque o hebreu ele não tem a ideia de transcendência. Ele tem a ideia de transcendência, mas ele não tem a ideia de abstrato. Nós falamos de amor, de sentir coisas. O hebreu não tem essa mentalidade. O judeu, quando ele fala da humanidade, ele diz toda a carne, para descrever um grupo chamado humanidade. Agora nós passamos a entender o texto de Paulo de Gálatas. Tudo isso para que você compreenda isso aqui. Por isso digo: vivam pelo pneuma, pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne,
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, quem está na carne está vivendo de forma contrária de Cristo. O incrédulo vive na carne, mas os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Estar na carne é estar sujeito ao pecado, é estar em rebeldia contra Deus, porque a carne é inimiga de Deus. Na carne não há nada de bom. O nosso corpo pode ser um instrumento para a glória de Deus, mas a carne não pode glorificar a Deus. Então alguém não pode estar em prostituição e glorificar a Deus. Alguém não pode estar bêbado e glorificar a Deus. Alguém não pode ter ciúme, inveja e amargura e glorificar a Deus. Não pode, porque a carne é inimiga de Deus. Por isso Paulo fala das obras da carne. Leia comigo, por favor, está no seu esboço também, Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ler juntos as obras da carne? Todos juntos comigo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso eu quero que você anote no seu esboço a primeira frase que está aparecendo no seu esboço. Coloca aí: uma obra é algo que o homem produz para si mesmo. Uma obra é algo que o homem produz para si mesmo. Gente, é difícil ter ciúme? Será que você fica assim? Eu quero ter ciúme. Tenha ciúme. Vamos, fique com ciúme dela. É assim que você... Eu vou ficar irado. Fique irado. Fique irado. É assim? Eu vou ter um pensamento libertino. Vai pensamento libertino. Marquês de Sade. É assim? Claro que não. A obra é algo que você faz para si mesmo. Por que encontramos cristãos que às vezes estão na igreja e se envolvem com prostituição? Por que encontramos jovens que frequentam a igreja e se embebedam? Por que encontramos jovens e adolescentes que vão aí nas festas e ficam? Por que adultérios, ódios, ciúmes, egoísmos no meio de pessoas que às vezes dizem ler a Bíblia? Porque essas pessoas não estão vivendo no Espírito, elas não investem na vida espiritual, elas não desenvolvem a mente de Cristo, elas colocam Deus em segundo lugar, acham que podem produzir o fruto por si mesmas, quando na verdade o fruto só é produzido pelo Espírito Santo. Obra você faz por si mesmo e para si. O homem não tem dificuldade de fazer uma obra, nenhuma, até o crente. E o fruto? Anote a outra frase aí. Fruto é algo produzido por um poder que o ser humano não possui. Nenhum de nós pode fabricar um fruto. Isso é, qualquer um de nós pode produzir um mal com bastante facilidade, e às vezes não pode nem deixar de fazê-lo. Agora, a bondade só pode ser produzida em nós por um poder que nós não possuímos. Matar alguém? Qualquer um aqui pode matar uma pessoa. Não, pastor, eu jamais faria isso. Duvido. Você, um homem, num momento de ira, envolvido pela carne, mata qualquer um. Não duvide do poder destrutivo do pecado e da carne do ser humano. Ficou angustiado por isso? Mas a Bíblia nos diz para não ficarmos angustiados, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. E que se nós não tivermos cuidado, esse pecado nos domina. A carne vem e toma conta. E as obras da carne geram morte. Agora, bondade, amor,
paz